bastante. Aí, não, é isso aí mesmo. Não, eu gosto muito de comer toda a parte do peixe, inclusive a cabeça ensopado, o rabo ensopado. Falou, não, na minha casa, nós não comemos cabeça nem rabo de peixe. Ninguém come, nunca comeu. E o rapaz, amando muito aquela já ficou curioso com aquilo. Aí passou a perceber que todas as festas da família, não necessariamente os peixes haviam ali sem a cabeça, sem nada, porque Deus gostava, ele foi criado comendo um ensopado de peixe, e sabemos que o ensopado de peixe, não é, mãe, isso? A cabeça do peixe, meu Deus do céu, né, mãe? Com a pimentinha, né? Desce, vai tchan, né? E, curioso, mas nem ousava perguntar, porque ele percebeu que todas as casas dos parentes que eles iam, estava aquela prataria, aquele ensopado, mas peguei a cabeça do peixe, costume dele. Aí um dia ele começou a ficar e falou assim, que interessante, que vocês, eu gosto tanto, até pedi para você fazer, por que vocês não fazem ali, a que eu mais gosto do peixe é a cabeça ensopada, é o rabo ensopado. Eu falei, na minha casa ninguém come isso, ninguém nunca comeu. Ele ficou curioso com aquilo, mas por que não sabemos, nós respeitamos antepassados. Os patriarcas não comiam, nós também não comemos. Por quê? Não sabemos. Respeitamos a conduta dos patriarcas. E foi passando o tempo, ele curioso com aquilo. Um dia ele entrou de férias e falou com a jovem esposa dele, vamos ter seus parentes? Tem parente com mais de 60, 70? Tem parentes bem antigos na região. Ele foi naquela de um por um. E quando ele perguntava sobre o porquê de se comer a cabeça, o rabo do peixe, ninguém sabia. Não, os nossos antepassados eram assim, praticavam assim, passou para a gente assim. Mas por que não? Respeitamos a postura dos mais antigos. Aí ele falou assim, mas não tem mais ninguém mais idoso e tal? Tem. Lá no interior do estado do Paraná, tem um tio nosso, de 115 anos. É um tio-avô. O pessoal antigo sabe a história da família toda. Aí ele pegou uma mulher, viajou ao Paraná, e lá dentro da mata, encontrou a casa desse tio-avô. E ainda tinha uns costumes do passado ainda. Eram independentes eram indígenas. E aí aquele senhor recebeu eles, ele se apresentou e não conversava bem, trabalhava na roça, com 115 anos de idade. E interessante que ele falou assim, não, o que nos traz aqui, nós viajamos a casa de todos os parentes mais novos que o senhor, só que ninguém sabe nos dizer o porquê. E nós queremos saber o porquê que vocês não fazem a parte que mais gosto de ver, que é a cabeça no rabo. É algum sacrilégio? É algum voto que vocês fizeram? O que a família não come? Porque ninguém sabe dizer. Eu queria saber do senhor, já que o senhor tinha um avô mais velho, de toda a parentela, o senhor tem conhecimento? Ele falou assim, olha, tem sim, mas algum voto que vocês fizeram? Alguma coisa de maldição? Não, nada disso. Os jovens sabem que nós somos descendentes dos índios. E os nossos patriarcas comiam muito peixe, vinham da pesca. Só que a vasilha do peixe era pequena, era uma cuia. Para entrar na vasilha, tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Então, fomos, desde os patriarcas, cortavam a cabeça e o rabo, porque não cabia na vasilha. E até a jovem ficou assim. Meu pai falou, meu Deus. Toda a geração da família, ninguém comia porque achava que era maldição, que era quebra de voto. E não se comia apenas o peixe, a cabeça e o rabo, porque não cabia na vasilha. Ele trouxe aquilo, contou para todos os familiares, até muito religião, até mudar. Mas ele viu o que faz a ignorância de não conhecer os porquês das origens, aquilo que nos liberta. E quantas pessoas até o dia de hoje vivem aprisionadas por situações pelas quais Deus já libertou. Amém? Então nós temos que estar atentos, porque o tema dessa noite é esse. Repetindo padrões antigos, você nunca chegará em lugares novos. E Deus, fala com Deus, vem para mim, lugares novos. Que Deus quer apenas que nós o conheçamos, que
nós o sirvamos, que nós mergulhemos nos mistérios dele. E muitas das vezes nós ficamos muito retidos nos costumes, e muitas das vezes em costumes de pessoas que não têm nada para ensinar e nos ensinam errado. Às vezes abandonamos de buscar o Senhor porque alguém está ensinando coisas que nos afastam de Deus. Como o senhor que chegamos ali, que eu cheguei para fora. Então, segundo a neurociência, que estuda o comportamento, os novos pensamentos serão afetados por padrões antigos, levando à repetição de fracassos do passado. Então, se nós não mudarmos alguns procedimentos da nossa vida, nós viveremos os fracassos do passado que viviam meus avós, bisavós, tataravós, dos meus pais. Nós iremos viver fracassos do passado se não trazermos à nossa mente coisas novas do Senhor. Padrões antigos, como essa família que não comia a cabeça do peixe, porque para muitos era símbolo de maldição. Não, é porque não cabia na panela. E quando às vezes deixamos de buscar Deus, a intensidade do buscar para conhecer o Senhor, porque o reino de Deus, fala que o reino de Deus é conquistado à força. Não é sentar água de coco na rede, não. O reino dos céus é conquistado à força. E nós, às vezes, não queremos lutar contra essa resistência que tenta nos impedir de conhecermos a Deus. Tudo que o mundo faz no seu natural é tentar nos impedir de conhecermos a Deus. Irmãos, quantos têm ficado de fora de tudo que Deus tem reservado para a igreja, para o ser humano, porque não quer mergulhar em Deus? Então a neurociência diz isso. Depois você pode procurar saber as revelações da neurociência. Ela é bem clara quando diz isso. Novos pensamentos serão afetados por padrões antigos, irmão, que vai nos conduzir aos mesmos fracassos do passado. Então, se eu não mudar os meus comportamentos, os pensamentos e procedimentos antigos irão anular o novo que chega na minha vida. Ah, não, mas sempre vive assim. Ah, não, mas isso aí, meu irmão, nós fomos renovados em Cristo Jesus. E às vezes queremos viver padrões antigos, pensamentos derrotistas. Entende, irmãos? O cérebro busca atalhos para economizar energia. O comportamentos repetitivos criam circuitos neurais automáticos e consolidados. Quando tentamos mudar, o cérebro resiste para evitar o esforço de construir novas conexões. Então, o cérebro começa a ter resposta na nossa vida para todas as áreas. Eu sempre digo aos irmãos, você está com fome, muita fome, e pega um saco daquela casquinha e bota na boca, meu irmão, você fica alimentado por segundos. Porque o cérebro diz assim, vai entrar comida. Aí ele prepara todos os campos do seu corpo, biológico, para receber e distribuir vitamina. Você come casquinha, aquela pele, não tem nada de alimento. Aí você engana o cérebro. Ele preparou para receber nutrientes, ferro, potássio. Você come casquinha. Você começa a comer um capim na rua, já viu capim? Você começa a comer capim, se você andar meia hora comendo capim ali, aquela cabelo, o cérebro fica aguardando alimento. Cadê o alimento? Cadê? Ele prepara para receber. Aí você não recebe. Você agride o corpo. É igual comer chiclete. O que dizem para não comer chiclete? Você começa a mastigar e dá informação no cérebro. Estou mandando comida e é chiclete. O cérebro se prepara para receber o alimento, para dividir o corpo, para mandar para cada lado. O cérebro, para o sangue, para o fígado, para o rins, para o pâncreas. O cérebro se prepara para distribuir. Só que você colocou capim na boca ou chiclete ou pele. Aí você dá informação errada para o cérebro. Aí ele começa a criar atalhos. Por isso que às vezes vem doença psicossomática. Porque você come, nós comemos coisas que não alimentam, que enganam o nosso cérebro.
Aí toda vez que ele se prepara, mandamos comida errada. Aí ele começa a criar ataques. Então entenda bem, irmãos. Nós deixamos de comer as coisas que o Senhor nos dá, deixamos de ser alimentados pelo Espírito Santo, por causa de condutas e procedimentos, pensamentos errados, que vêm de padrões antigos que nós temos que eliminar da nossa vida. Temos que eliminar. Quando dizemos que não dá para fazer, está difícil, está ruim, não conseguimos, nós damos essas informações para o cérebro, ele cria um histórico daquilo. E é difícil viver o novo, porque você enche o cérebro de pensamentos errados, palavras erradas. Então ele já vai no automático, né? Ela pensa assim, ele pensa assim, e age dentro do que você pensa. Por isso que a Bíblia diz que você não tem que viver pelo que você vê, e sim pelo que você crê na palavra, irmão. Porque você vai viver, você vai ver uma coisa que vai te dar medo, e esse medo vai te paralisar. Porque você vai mandar informação de medo para o cérebro. Ele vai potencializar o medo. Então é por isso que os padrões antigos não nos deixam alcançar, fala para mim, coisas novas. Que começa a dar informação errada para o cérebro. Então aqueles homens foram conquistar a terra. Mas olha como eles estavam, irmão. Olha o que faz o medo. O medo de avançar, o medo de conquistar. E debaixo de promessa. Eles disseram, não. Nós éramos vistos aos nossos olhos como gafanhoto diante deles. E eles também nos viam assim. Então você começa a entender errado uma coisa, igual práticas erradas no Evangelho. Você começa a entender aquilo, começa a defender o erro. Você começa a dizer, não dá para fazer, eu não consigo conquistar, não consigo acertar, está difícil para mim. O teu cérebro pega essas informações e não deixa você avançar, porque você injeta no cérebro só coisas negativas, coisas erradas, coisas de não dá, está difícil, está ruim, em casa não presta, meu marido não presta, meu filho não presta, a igreja está assim, a rua está assim, o bairro está assim, eu não venço. Você manda um montão de informação errada para o cérebro. E como vencer? Está injetando veneno no cérebro. Como vencer? Ah, não consigo ler. Não consigo orar. Não vou aprender isso. E não vai mesmo. Porque está dando informações erradas para o cérebro. Então, como eu disse, padrões antigos te impedem de você alcançar lugares novos. Você tem um milagre vivendo de medo. Você quer notícia, chave na... O Espírito te deu uma chave de conquista, mas com sentimentos errados, irmão. Como você vai conseguir? Nunca. Então o Espírito Santo não dá para te falar. Mas você vê que antes deles saírem para Moisés, eles cortaram cachos das uvas. Vieram carregando cacho de uva grande, irmão. Imagina você carregando um cacho de banana, 2, 3 homens carregando a banana. E carregando a banana dizendo, poxa, nós éramos gafanhotos diante deles. Aí, imagina Josué e cara falou assim, cara, olha o tamanho dessa banana. Não, mas a gente era gafanhoto. Olha o tamanho dessa maçã, parece uma bola. Não, mas a gente era gafanhoto, com os nossos olhos e os olhos dele. Aí imagina carregando uma abóbora. Imagina, Maílson. Tudo grande. Aí, mas ele carregando aquilo até quase caiu tão pesado. Mas nós éramos gafanhotos dos olhos dele. Assim que muitos crentes estão dando hoje, irmão. Com a promessa de vitória, a promessa de conquista, mas emprestando a mente para o inimigo trabalhar os medos. Os não dá, está difícil, vai quebrar, não vai dar certo, não vou aprender, está difícil de ler, é difícil de orar, de jejuar, está difícil de ser fiel a Deus, eu não consigo ser fiel a Deus. Como vai conseguir, irmãos? Lugares novos com pensamentos velhos. Como vai ser vinho novo em rótulos velhos? Então aqui, comportamentos repetitivos criam circuitos neurais automáticos e consolidados. Fica a mente, a Bíblia faz de dura serviço, coração com dura serviço, irmão. Coração calcificado, coração de pedra. Por quê? Enche tantamente de coisas ruins, coisas que não edificam, coisas erradas, que quando vem algo novo e quer avançar, o medo lhe priva. Porque o seu cérebro não vai. Não, você não dá para isso. Você não vai conseguir. Aí é como se o cérebro dissesse, não, está há 40 e poucos anos dizendo que você não consegue. Você quer agora?
O cérebro acostuma e se guarda nas notícias erradas que nós lemos, confessamos e por isso passamos a viver. Por isso que a Bíblia diz: com a boca fala que está gerou coração. Então pare de prestar a mente e a boca, irmão, para coisas que não vão te edificar, que não vão te crescer. Por isso que muitos têm parado, irmão. Porque as pessoas não conseguem entender essa caminhada que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Lá em Provérbios 23, 7, diz que assim como imagina o homem na sua alma, assim como ele pensa que ele é, ele vai ser, irmão. Assim como ele imagina, ele vai ser. Quase resultado dos seus pensamentos. Então, aqueles homens não entraram na terra, não conquistaram a terra. Só Josué e Caleb estavam convictos e mandou aquele povo calar. Mas como calar? Já tinham contaminado o coração da multidão. Já tinham falado um pouco. Você vê que no versículo 29 do capítulo 13 de Números, diz que os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ao versículo seguinte diz que eles infamaram, contaminaram o povo. Então, irmão, o novo pode assustar, mas se Deus te deu o novo na tua mão, avance mais. Porque senão você fica limitado pelos pensamentos do passado. Não é porque o irmão falando que não dá, que não faz. Não consigo jejuar, porque disse que estava mal. Irmão, jejua. Depois de responder, começa com pouco, tem que chegar ao muito. Não consigo orar um livro, não consigo ler um capítulo da Bíblia, mas não está 30 anos no Evangelho, você conseguir ler um capítulo da Bíblia, como vai conhecer as coisas de Deus? Então nós temos que avançar sempre, irmão. Então mude o filtro interno da tua mente, meu irmão, para total transformação externa. Então nós temos que mudar o interno, eu preciso mudar o interno. Eu preciso mudar o interno para refletir no externo. A mudança de dentro para fora. As pessoas querem mudar na roupa, no cabelo, amém, não é pecado. Pecado é mostrar ser uma coisa que nós não somos. Mostrar ser inteligente quando eu não quero ler, não quero pesquisar, não quero estudar. Mostrar ser forte quando eu sou medroso. Mostrar ser intelectual no Evangelho quando eu estou longe do Espírito Santo. Aí o mundo espiritual vem e esmaga. Aí vem o mundo espiritual e esmaga. Porque tu não sabe a estatura do inimigo. É por isso que estamos vendo a preparar. Então o Senhor falou lá em Oséias 4, 6, então diz que o meu povo é destruído, porque ele faltou conhecimento. Então é a falta de conhecimento que nos faz deixar de alcançar lugares grandes e altos. Deus capacitou as nossas vidas, situações que nós suportamos e temos como vencer. Mas o medo do novo faz a pessoa ficar presa no velho. O medo do novo faz a pessoa deixar de viver as promessas. Por quê? O velho começa a turbinar a mente da pessoa. Não dá. Tu não fui, também não vai. Tu é melhor do que ele, é melhor do que ela. Aí a pessoa deixa de viver promessas, coisas novas, presa no velho. Esse rapaz não vai procurar os antepassados daquela jovem. Ele nunca viveu, ele viveu um casamento frustrado. Por quê? Ele no fundo do coração, consciência dela, que ele gostava quando podia para respeitar ela, ele não faria porque ia magoar se quisesse. Então ele descobriu que todos estavam errados. Então quando a pessoa se esforça em conhecer, Deus se apressa em ensinar. Porque diz: buscar-me-eis e me achareis, vou buscar de todo o vosso coração. Então não fique como
os 10 espias, que eram pessoas especiais, mas deixaram de viver o melhor por causa do passado. Por causa do passado. Então, irmão, que possamos entender isso, irmãos. Abre lá no mesmo capítulo, no capítulo seguinte, vê o versículo, capítulo 14, do 14, vamos ler 3 versículos do 14, 4 versículos, 14, 1 ao 4, diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Depois de ouvir aquele monte de palavras de medo, o povo passou a noite chorando, mais de 3 milhões de pessoas chorando. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Olha que o medo faz. Olha que o pensamento derrotista faz. Eles estavam com saudade da terra da escravidão e queriam morrer naquele deserto, mas não queriam ir avançar e alcançar a promessa. Aí o versículo 3: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito, terra da escravidão? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Tipo assim, constituamos um líder e vamos voltar para a cadeia, para a prisão. Por que isso, irmão? Por causa de pensamentos mesquinhos do passado, que estavam deixando impedindo eles de viver o novo. Isso depois de uma noite todinha chorando. Mas você passa a noite chorando, você acorda e diz: não vai para viver o novo, não. Você começa agora a espraguejar, a murmurar contra a lei de Deus. Você começa agora a dizer que preferiu o tempo da cachaça, o tempo das drogas, o tempo da prostituição, o tempo da mentira, do engano, o tempo da voltinha, o tempo do jeitinho, do que estar ali. Então é melhor que eu morresse logo. Esse era a conversa daquele povo, por causa de uma mente velha, por causa de uma mente ultrapassada, por causa de uma mente que não queria se renovar. O mundo hoje continua do mesmo jeito, irmão. Mudam-se as pessoas, permanecem as mentiras do inferno. Isso são mentiras de Satanás, para deixar a pessoa conhecer o melhor de Deus. Então tem muitos crentes vivendo as misérias do mundo debaixo de uma palavra de promessa. Aqui, no Romanos 12, lembra que tem uma promessa em Romanos 12, 22, mas aqui eu escrevi o seguinte: Deus, entenda bem, muitas das vezes, tá? Eu falei isso com os irmãos, olha, hoje eu conversei com uma pessoa ontem. Jeremias, os teólogos contam que ele foi morto pelo povo do Senhor. Não queriam ouvir a verdade e matou Jeremias no Egito, a pedrada. Jeremias era um sacerdote que foi usado como profeta. Ele vivia na linhagem sacerdotal, mas ele falou por Deus como profeta. Deus escolheu Jeremias para ele trazer uma palavra de correção para o povo que estava em pecado. O povo não queria Deus, o povo queria idolatrar, o povo queria buscar o pecado, o povo queria ficar no pecado, não queria ficar na presença do Senhor. Isso começou a mexer com o Espírito do Senhor. E aí, Deus estabeleceu o seguinte: vocês vão viver, mas presos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então Deus levanta um rei ímpio, que não conhecia Deus, um rei poderoso, que ele ganhou todas as nações. Deus permite ele aprisionar o povo do Senhor. Porque o povo não queria conhecer as coisas de Deus, o povo só da escravidão, mas no deserto eles começaram a querer buscar voltar para o Egito, voltar para a mentira e para o engano. Aí quando eles começam a caminhar, passam o mar vermelho e começam a ir debaixo de murmuração, aí Deus mais adiante deixa que a Babilônia nos prenda. Aí o Senhor falou: olha, Jeremias, compre terras. Chega na praça, compre terras.
vão plantar, vão casar, vão ter filhos e vão frutificar. Não o cativeiro, o cara da desobediência, que é assim que Deus permite, irmãos. A pessoa não quer obedecer, prefere agradar o eu, a carne, não quer andar no temor do Senhor. Aí começa a acontecer as coisas que o mundo, com as suas armadilhas, lançam contra as nossas vidas. Aí a pessoa vai, Deus fala, eu vou te aliviar. Se você tem que ficar no cativeiro, que preparou. Aí o povo não vai. Aí Jeremias ia, profeta de Deus, falava aquilo que Deus mandava falar. Só que o povo não queria ouvir Jeremias falar. Preferia os profetas da mentira. Tinha muitos profetas do engano. Tinha muitos profetas que chegavam ali e falavam aquilo que o povo queria ouvir. Jeremias apanhava, era preso, mas ele falava o que Deus mandava ele falar. Pagava um preço por isso. E Deus quis ali acabar com aquele povo. Jeremias gemeu para aquele povo. Ele falou, não ore mais por esse povo, Jeremias. Por isso que ele chamou de profeta chorão. Não ore mais por esse povo. E Jeremias orava, e gemia, e chorava. E o povo ignorava e prendia ele, não queria ouvir ele. Prendia o Jeremias no calabouço. Jeremias ali não conseguiu casar, nem enterrar a noiva ele conseguiu. Porque se ele casa com aquela jovem, ele teria uma família também no cativeiro. Deus não permitiu que ele não sofresse junto com o povo. Então ele pagou um preço para ser profeta, irmãos. A pessoa não entende isso. Que alguém paga um preço para trazer uma palavra, alguém paga um preço para orar, para jejuar, não sabe das armas espirituais que tem contra alguém que tem uma responsabilidade de trazer o Evangelho, de tentar alimentar, tentar educar, tentar fazer o crente, apesar das dificuldades, caminhar na palavra, para que ele possa alcançar o novo. Mas as pessoas às vezes pensam que pastor, que líder, que está à frente de um trabalho, tem que ser amiguinho. Tem que passar a mão na cabeça e criar crente Nutella. Não, irmão. Nenhum líder é chamado para ser amiguinho. Um líder é chamado para trazer uma palavra de revelação. O líder é chamado para conduzir a igreja. O líder não é chamado para abraçar e estar de papinho, de brincadeirinha. Não. O líder às vezes fala uma palavra que machuca, que causa insônia, que dá gastrite, mas uma palavra que alimenta e conduz ao céu. Então é melhor falar a verdade, ter o crente caminhando para o céu, do que falar mentira e ir para o inferno com aqueles que não querem nada com Deus. Porque a Bíblia diz que só há um caminho que é Jesus. Os demais caminhos são atalhos. E só por Jesus tem a salvação. Mas para andar com Jesus, tem que estar aprendendo cada vez mais no Senhor. E tem que estar matando o nosso velho eu. Para conquistar coisas novas, temos que matar o nosso velho eu, porque a Bíblia diz que o que haverá um arrebatamento da igreja, haverá um momento que o Senhor vai tirar o povo da face da terra, aqueles que não querem obedecer, aqueles que não querem aceitar Cristo como Salvador, ou aqueles que abandonaram o caminho da salvação e irão ficar, só que as pessoas não estão percebidas disso. Por isso que não conseguem alcançar o novo, porque estão presos nas coisas velhas. Estão presos nas coisas que tiram a presença de Deus da nossa vida. Tudo que o inimigo quer isso, irmão. É roubar a essência que Deus colocou na nossa vida. Para que ele seja lançado no inferno junto com aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Então nós temos que entender isso. Então por isso temos que entender. Jeremias foi morto. Porque interessante, irmão, vocês verem. Nabucodonosor, um poderio naquela época. Ele vem, cerca ali o povo, depois Deus entrega todo o povo na mão de Nabucodonosor. Os filhos do rei são mortos, o rei tem os olhos furados, os líderes foram mortos. E interessante que o inimigo chega para, quando ele conquista a cidade, ele manda soltar Jeremias, o profeta, porque ele falou, não, isso aconteceu porque Deus avisou na boca desse homem aqui, não ouviu, solta ele. O inimigo solta Jeremias. Mas aí o povo hebreu leva Jeremias para o Egito e lá mata na pedrada, porque não queriam ouvir Jeremias falar. Então o inimigo não mata Jeremias. Quem matou Jeremias? O povo deles. Quem matou Jeremias? O povo do Senhor. Os historiadores contam que ele foi morto pedrada. Por quê? Ele falava a verdade. Mas se a verdade dói, a verdade dói. Salva. Então temos que entender isso, irmãos. Então, não podemos, repetindo padrões antigos, você nunca chega
chegará a lugares novos. Não vai, irmão. Não adianta, se não se sujeitar ao Senhor, nós não iremos alcançar lugares novos. Você conversa com pessoas na rua, pessoas com conhecimento exponencialmente rico, mas cego espiritual. Porque a inteligência não tem nada a ver com sabedoria. A inteligência é uma coisa que você trabalha e adquire no banco de alto te dá. A inteligência. Mas a sabedoria do alto, quem dá o Espírito Santo. Talvez a pessoa é muito inteligente, mas está caminhando para o inferno com toda a inteligência. Você vê no mundo afora isso acontecendo. Ignorantes e inteligentes estão indo para o inferno, irmão. Então você tem que estar no caminho do Senhor, no temor de Deus, para além de Ele te conduzir, te levar a alcançar lugares altos, lugares novos. Então, se você ficar preso a padrões antigos, você nunca conseguirá pegar lugares novos. Mas por que Deus é ruim? Não. Porque o mundo, ele é regido por um espírito. O mundo natural é uma gota d'água comparada com o mundo espiritual. E nós, como vivemos, então, reflete o mundo espiritual. Nós temos que nos fortalecer espiritualmente para viver no mundo natural as bênçãos espirituais. Só que muitas das vezes a pessoa não consegue entender isso. Por isso, irmão, assim como mataram Jeremias, matam os profetas hoje 24 horas por dia. Alguém sai do ministério, sai metendo um baile no líder, sai metendo um baile na líder. Ah, porque eu falo, porque o baterista, porque o pregador, porque o diabo vai fomentar a pessoa, porque a verdade ela machuca, mas salva. Só que a mentira faz o ego, massagia, mas quem fica não quer. Não consegue vencer ele mesmo. Só não vencermos nós mesmos, o mundo espiritual vai permitir alcançarmos o que é nós. Com certeza. Porque nós estaremos espiritualmente preparados para entrar nesse lugar novo. Porque quase todo lugar da promessa é gigante. O que é gigante? São demônios. Ah, eu vou orar para o meu irmão se converter. Eu vou orar para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe. Amém. Continua, jejum, pague o preço, faça isso, Deus vai te honrar. Mas não pense você que depois de acontecer isso, água de rede, água de fogo na rede, não! Porque o inimigo vai estar nessa nova etapa. Será mais forte do que esse caiu nessa etapa. Porque às vezes você vem caçar esse tipo de evangelho, no evangelho. Briga, se machuca, se mata, se separa. Porque a pessoa pensa, não, eu vou atingir essa etapa, e vou viver na sombra. Aí fica igual um montão de crente por aí, irmão, que não sabe mais o que é estar na casa do Senhor, não sabe mais o que é honrar uma Santa Ceia, não sabe mais o que é evangelizar, não sabe mais o que é falar de amor de Jesus para alguém, porque estão ocupados com as coisas desta vida. Como vai alcançar coisas novas, irmão? Está ligado nesse mundo, porque o mundo vai nos prender para nós não frutificar, porque cada um de nós temos uma meta, cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos uma tarefa a cumprir. Só que o mundo não quer. O mundo não quer que eu e você cumpra o que Deus estabeleceu. Cada um de nós foi estabelecido algo que nós fazíamos. Ah, mas o que Deus estabeleceu para mim? Essa caminhada. É uma caminhada que vem a revelação. Vai caminhando na religião. Só que o diabo não quer. O diabo não quer. Então entenda que Jeremias foi morto por pregar a verdade. Paulo foi decapitado. Pregar a verdade. Pedro de cabeça para baixo, João esfolado, o outro, não, João foi morreu de velhice, mas outros degolados de água. Então a verdade precisa. A verdade, paga-se um preço para se falar a verdade. Mas infelizmente, nem todos querem ouvir a verdade. A verdade dói. Mas a verdade dói. Mas salva. Então entenda bem, meu. Eu falei com várias pessoas isso, irmão, fica magoado comigo, ficar zangado comigo, pode nem conseguir jantar nem raiva minha, porque ele conseguir revelar no teu coração que Deus está mandando te falar. Aí depois a pessoa abre um quebrantamento e o Espírito convence a pessoa por mim perdoa. Entende, irmão? Esse é o plano da salvação do Senhor. Por que Deus faz isso? Porque eu e você temos um preço legitimado. Só que Ele não quer que nós reconheçamos isso. Então aqui, irmãos,
nunca viremos alcançar o novo, repetindo padrões do passado. Nunca. Fala assim, não seja escravo de si mesmo. Não seja. Não podemos ser escravos de nós mesmos. O que é ser escravo de nós mesmos? Nós estamos vivendo uma vida de acordo com o que determina o velho homem, a velha natureza. Isso é ser escravo de nós mesmos. Paulo viveria escravo do Senhor em amor. E nós, se não dermos ouvido a esta palavra, seremos escravos do nosso eu. O ego vai dominar, a raiva vai dominar, o cansaço vai dominar, a preguiça vai dominar. E tudo isso são frutos de uma vida que não consegue se firmar no Senhor, não levam a sério o compromisso no Senhor, ao mundo espiritual não respeito. Nós temos que estar atento a isso, porque nós só iremos alcançar lugares altos e lugares novos se nós quebrarmos padrões antigos. É dizer algo, aquieta. É dizer algo, sossega. Ah, eu sou muito revoltado, sou brigão, sou assim, sou assado. Eu sou o novo homem de Jesus. Porque, entenda bem, irmão, tudo que nós recebemos de mensagem errada para a nossa vida, falei e vou repetir, se nós não filtrarmos isso, nós seremos crentes com defeito. Aí você vê por quê? Que esses irmãos queriam voltar para o Egito, irmão, 460 anos de escravidão, 460 anos comendo cebola. Imagine, comendo cebola. Ai, uma sopa só de alho não dá, amor? Sopa só de cebola? Dá, mãe. A canjica é gostosa, uma sopa só de cebola não. Não, cebola e alho na hora. Ainda pagavam impostos que eles ganhavam. Aí na hora que eles não queriam ver a verdade, queriam ficar, vamos voltar para o Egito? Vamos levantar alguém, um rei, um líder. Vamos levar de volta para onde? Cativeiro. Levar de volta para a prisão. Levar para o chicote. Por quê? Porque eu não quero ver a verdade. Prefiro viver na mentira. Só Jesus, irmão. Nós precisamos entender isso. A mentira não é para mim nem para você. Porque Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode a mentira é o diabo. Nós acordemos para isso. Para alcançar os lugares novos, temos que lutar contra nós mesmos. Contra o nosso querer, nossa vontade. Lá em Romanos 12, para terminar, Romanos 12, 22, aqui o apóstolo Paulo é bem claro, irmão. O apóstolo Paulo, um homem que tinha conceito, um homem que era rico em conhecimento, aluno de Gamaliel, um homem que tornou-se escravo por amor ao Evangelho, um homem que antes de morrer, ele ainda ergue pela fé o servo dele, Timóteo, e ainda dá direções, dá diretrizes para Timóteo. Quando ele dá essas cartas para Timóteo, ele não estava vendo fantástico, não. Ele não estava vendo a marcha para Jesus, não. Ele estava no calabouço. Ele no calabouço dando conselho para Timóteo. Homens que ensinam, que aprendam, que tenham temor. Então, direção do calabouço. Ele já estava marcado para ele morrer, decapitado. Porque o inimigo Zonero, que mandou incendiar Roma, ele manda incendiar Roma e, como hoje, dá essa narrativa, foi Paulo que fez isso. Responsável é Paulo. Aí prenderam Paulo por incendiar Roma, uma narrativa mentirosa. E debaixo dessa narrativa ele foi condenado e morto por incendiar Roma. Quando não foi ele que fez isso. Mas por quê? Porque a verdade que ele falava incomodava. Ele falou assim, a verdade, o Evangelho, que me salva, enfurece as trevas. Então entenda, irmão. Entenda. E Deus que nos dá esse despertamento é para a gente entender que Ele tem promessa para a nossa vida, tem milagre para cada um de nós, mas nessas áreas de milagre, nessa geografia de milagre, nessa atmosfera de milagre, nós também iremos enfrentar gigantes. Ah, não, vou comprar minha casa, ir na minha casa, aí eu vou para a campanha e compro a casa. Só que você vai comprar a casa. Mas no momento que você viver na casa, você terá também lutas, porque os gigantes continuam, irmão. Mata um, vem outro. Você sai de uma situação, aquela pessoa se converte. Agora, somos convertidos.
está na frente da conversão. Porque muitos lares você vê a pessoa luta para se converter, aí alguém se converte, depois começa a briga, usaram até a Bíblia. Ah, está escrito, mas também está escrito isso. Ah, mas está escrito aqui, não, mas também está escrito isso. Aí a gente fica pior do que era rico. Quando era rico. Porque a pessoa não entende que a terra da promessa vem, mas vem de Deus também. O jardim do Éden tem serpente. Todo jardim do Éden tem serpente escondido. É por isso que nós temos que eliminar da nossa vida padrões antigos para viver o novo. Deus tem novos pensamentos, Deus tem novas chaves para nos entregar, mas para isso temos que matar todo tiro velho homem. A velha natureza. A velha natureza que não quer orar, que não quer caminhar, que não quer fazer nada para Deus. Aí a gente não fica empulhado com mensagens erradas para a nossa mente. Aí quando você vai ler a Bíblia, te dorme em cima da Bíblia, sabe por quê? Se cansou fazendo tantas coisas para o mundo, te passa horas e mais horas no celular e não consegue ler o versículo bíblico. Te passa se bobear uma semana só de celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, mas não passa meia hora lendo a palavra, quando vai ler meia hora, cai em cima da Bíblia. Porque nós damos mais vazão às coisas que são do mundo do que as coisas que são do Senhor. Se for pegar o celular, vou ficar mandando mensagem para alguém pregar, para alguém orar, para alguém, amém. Mas uma vida é coisa que não tem nada a ver. Às vezes eu vejo fofoca gospel. Como eu vou alcançar lugares novos? Com um padrão antigo. Se nunca viu, nem vejo. Acho que um pouquinho agora. Às vezes está bem vendo alguma coisa decente e entra uma. Manda embora para não dar embora. Porque você vai tirar eu e você da presença de Deus. Porque a carne cogita essas coisas. A nossa carne quer pecado. Nossa carne quer engano, quer mentira. Nossa carne quer. Por isso que diz assim, quer conhecer o homem, dá poder o homem. Quer conhecer isso, dá poder essa pessoa. Porque a nossa carne cogita isso. Amém? Você é verdade? Mas vamos ler Romanos 12, 2 diz assim, ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a descobrir e a começar a dar entendimento, começa a sua mente conceber qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, irmãos, o mundo espiritual começa a responder. E começa a sua vida a acontecer coisas, você não tem nem explicação, porque a gente tem olhos vivos, nem ouvidos ouvindo, demais pregadores para essa manhã que tem preparado para mim e para você. Então, quando você começa a entrar nesse mistério, Deus começa a revelar coisas que você nem imagina. Às vezes as pessoas não têm ou param de ter experiências com Deus. E começa a distinguir não brinque com o pecado. Não brinque. O amigo de fé, o amigo do mundo, ou que tem nada com Deus, vida de fé na nossa vida. E o amigo dos amigos, que é Jesus, mantém por amor. Basta você ver Salomão. Salomão escolhido por Deus. Davi tinha um montão de filhos. Era aquelas guerras em família. Salomão era mais novo. Os filhos começaram um matou o outro para tomar o lugar de seu primogênito, pensava em matar os demais irmãos para assumir, e não ligavam para Salomão. É filho da bastardo, filho com a viúva de Urias, filho de pecado. Só que os pais tinham pedido perdão. Então Deus, primeiro ele permitiu morrer, o filho do pecado. Segundo foi Salomão, filho de Betsabé com Davi, Deus separou e disse: esse vai assumir no seu lugar. Primeira oração de Salomão, a Bíblia diz que os homens ficavam de pé nos árvores. Os homens eram tomados pelo fogo do Espírito, caíam na tomada ali.
O lugar foi tomado por a presença de Deus. E aí, irmão, Deus começou a dar sabedoria, como todo acabou a todos os homens da face da terra. Mas aí Salomão começa a brincar com o pecado. Aí, ele debaixo da bênção, cheio da unção, começa a casar com mulheres e com as escravas. Aí daqui a pouco ele começa a idolatrar e construir templo para deuses pagãos. Ah, estou com o Senhor, sinto a graça, sinto o limpio, sinto o calor do Espírito Santo. Não consegue. Não vejo você perder o temor do Espírito Santo. Que nós não venhamos perder esse temor. Porque o pecado começa a teologiar a nossa vida e vai vazio. Vai vazio. O pecado não faz barulho. O pecado não vem com chifrão. Ele vem com coisas que nos agradam. A mentirinha fantasiada de verdade. Um amigo fantasiado de um super amigo, daqui a pouco ele está longe do Evangelho e não tem força para voltar. Então é isso que nós temos que lutar para não acontecer comigo e contigo. O Senhor diz que adianta o mundo todo me perder a minha alma. Não adianta, gente. Os prazeres dessa terra não se comparam com a glória do povo. Deus pudesse viver. Seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Coloca. Você nessa noite sai daqui magoado contigo dele. Eu tenho que conhecer mais a Deus. Quero conhecer mais. Não me conformo com essa vida que eu estou levando. Eu quero me aproximar mais de Deus. Sai daqui indignado nessa noite. Sai daqui de sinastro de semana, eu não me conformo em ser essa pessoa que eu sou diante do Senhor. Eu quero te conhecer mais. Deus vai te amar. Soberano Deus, Pai. Te damos graças nesse momento por tudo que conhece. Te damos graças pela tua palavra que nos alcançou, sem nós merecer. Te damos graças pelo seu amor. A palavra diz que mesmo nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, que não nos negasse assim. Por isso nós clamamos por sua graça, pela renovação do Senhor na nossa vida. Nós não nos conformamos com a frieza, não nos conformamos com a nossa omissão, não nos conformamos, ó Pai, em dar mais valor às coisas do mundo que do Senhor. Nós não nos conformamos em trocar o santo pelo profano, Senhor. Não nos conformamos em dar mais ouvido aos nossos amigos da rua do que o Senhor. Pai, nessa noite nos ajuda a vencer a nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Ele tenta dominar nossa mente com os desejos deste mundo, Senhor. Tu nos ajuda nessa noite. Como esse irmão, essa irmã, alcance dessa oração nessa noite. Pai, derrama da tua graça restauradora, renovadora, Senhor. Derrama um chiquinado, Senhor, sobre cada vida nessa hora. Aquele que está chorando, que não tem força para caminhar, não tem força para reagir ao pecado, Senhor, dá as mãos dessa pessoa agora, Espírito Santo. Cada irmão que eu coloco diante de ti, cada família que é representada, eu coloco na tua presença. E esses irmãos que estão distantes nesta hora, mas Senhor, tu sabes onde está cada um deles agora. Senhor, abraça o teu povo nessa noite. Senhor, traz um calor de restauração. Um calor de quebrantamento, que o ódio, que o orgulho, que o ciúme, que a perturbação da mente vai embora, caia por terra nessa noite. Todo mau pensamento seja anulado nessa noite, irmãos. Nos rendemos a ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos a ti nessa noite. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a continuar no propósito da caminhada do Senhor. Segura nas mãos de cada uma vida aqui, conhece a fraqueza, conhece as limitações de cada um que entrou por essas portas. Você conhece onde está a ferida. Você conhece onde está aquela situação que pode nos roubar da tua presença. Espírito Santo, nessa noite, toca-se de uma maneira tremenda, Senhor. Nos ajuda a vencer
semana, Senhor, venha derramar uma graça, Senhor, de maneira que haja milagre do Senhor escondido nas nossas vidas. Venha revelar. Abre portas que não tem portas. Entra com cura, entra com renovação da mente. Nas situações que parecem impossíveis, ó Deus. Você vai trazer um milagre nessa semana. Nos ajuda, Senhor, a viver as tuas promessas.